Ô, João, Beleza? beleza? É que, ó, Arley, eu não entrei nessas últimas aulas, essas últimas semanas, porque eu tava trabalhando até 7h30, tava chegando em casa 8, não tava dando pra me enviar as aulas, Ah, não, ok, mas eu João. vou ir revendo aí e vou pegar a matéria. Não, maravilha. Mas você já voltou para o horário anterior? Voltei pro horário normal. Ah, maravilha. Foi só 2 semanas. Só uns dias, né? É, Maravilha. Deixa eu só confirmar meu fone aqui, viu, João? beleza. Isso, o restante da turma vai entrando também. Mas tá tudo bem lá, né, João? Ah, tá, sim, tá tudo tranquilo. Graças a Ah, Deus. Bluetooth. Acho que esse fone aqui não vai dar certo, não. Ô, João. Oi. Ah, beleza. O fone agora tá ok. Ô, João, mas é importante, tá? Vocês pegarem essa matéria, eu fui compartilhando ela no WhatsApp. É importante depois vocês pegarem e ir revisando, tá? E qualquer Beleza, dúvida, pode ir me mandando, que a gente vai esclarecendo aí, tá? tranquilo. Eu vou passar muita matéria nova. Ah, um pouquinho, viu, João? Na verdade, você chegou a ver até concentração de tensão, não foi? Foi. Aí até ver aí. Ah, tá. Não, aí 2 aulas nós ficamos resolvendo alguns exercícios, né? Aí depois nós vimos concentração de tensão por tração e compressão, né? Isso aí você lembra? Chegou Eu cheguei a ver essas a aí. ver? Ah, vai lá, maravilha. Então tem alguns exercícios corrigidos que eu postei no WhatsApp. Depois era bom você dar uma olhada, tá lá no grupo. Qualquer coisa, se você não entender a sequência, me fala que eu te passo de novo, tá? Tranquilo. Ontem, Eu vou olhar ontem, lá e vou refazer. não, beleza. Ontem você assistiu a aula? Assisti. E ontem veio todo mundo ou não? Não, viu? A gente foi uns 5. Ao todo foi 5 pessoas. Ah, beleza. O Luciano acabou de entrar. Tudo bom, Luciano? Boa noite. Boa Joia. noite. Mas o pessoal entrou mais ou menos que horas, João? Umas 7h15, 7h20? Era mais ou menos assim, esse horário. Vou esperar mais uns 2 minutinhos então para ver se vai entrar mais alguém. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que tá a nossa também lá? E a peça lá deu certo? Pô, aí, por enquanto não quebrou mais não. Quebrou ainda não? Não, ainda não. Coisa boa. Se Deus quiser vai dar certo. Vou esperar mais uns dias pra ver. Ah. Eu passei lá em frente, rapaz. Foi quinta-feira passada. Eu fui lá naquele laticínio, fico lá do lado, na Cibele, e fui também na Cogran.
É tudo ali na rodovia, né? Na rodovia ali, né? É. Pessoal, acho que 7h20 já, acho que a gente pode começar, viu? O Iago já falou que vai entrar às 7h30. Eu me atraso um pouquinho. Atrasando, né? Guilherme atrasa um pouco. Guilherme entrou ontem também? Viu? Pois é, rapaz, tem que voltar essas aulas presenciais rápido, né, Luciano e João? Não, tá um estranho, viu? Meu Deus. E voltar a tomar Coca-Cola lá em frente à escola, comer um salgadinho, né? Né? A Ah, gente eu te perguntar. voltar. Hã? Você quanto? Já tá entrando no segundo semestre, Aham. certo? Isso. Matéria nova. Nem vai fazer. Você fala em relação. Como assim, Luciano? As matérias do segundo semestre, essas coisas. Aham. Porque Não, são aí. 3 períodos de 6 meses, não são? Isso. Aham. Aí cada período são matérias diferentes. Isso. São disciplinas diferentes. São disciplinas diferentes. É. E no caso, a nós já está começando no segundo semestre. Porque na Novas verdade. disciplinas. Isso. Na verdade, o que acontece? Essas aulas online, elas estão, na verdade, assim, são 50% só das aulas, né? O restante, quando voltar presencial, provavelmente vai fazer igual quando tem uma greve, né? Nós vamos ter que ter algumas aulas extras, né? Para poder repor, revisar essas aulas online, repor o que faltou, né? E pular para as novas, né? Porque o curso de vocês ia terminar final do ano que vem? Julho? Julho, né? Não, em julho. Não, vocês começaram em fevereiro. Terminava em julho, Começaram em julho. fevereiro. É, mas Terminava vai em dar julho. certo. Mas tem que voltar agora em agosto, né, Luciano? Tem que voltar agora em agosto. Mas será que volta do jeito que tá? Volta, tem que voltar. Você pode ver que assim, o pessoal não aguenta mais, não. Por exemplo, Belo Horizonte, você viu que o Calil, meio que politicagem dele, né? Ontem eu fui em Belo Horizonte ontem e voltei escutando o rádio e tava falando o seguinte: por que que não voltou Belo Horizonte até hoje? Porque a quantidade de leitos por número de habitantes estava insuficiente. Essa era a desculpa dele, né? Aí ontem ele decretou voltar ao comércio. Por quê? Ele incluiu os leitos da rede particular. E todo mundo sabe que, por exemplo, igual você, o João, por exemplo, vocês trabalham em empresa. Vocês têm plano de saúde, certo? Certo? Então, quando vocês, Deus quiser, vocês não vão precisar, mas quando vocês precisarem, vocês vão usar um leito da rede particular. Vocês não vão usar um leito da rede pública. Então, esses leitos, o Calil não estava considerando, não. Aí ontem, quem está segurando aquilo ali é briga dele com o Zema, né? Aí ele teve que incluir os leitos da rede particular. E incluindo os leitos da rede particular, o que acontece? Tem muito mais leito por habitante. É tanto que aquele hospital de campanha lá no Expo Minas, até passei lá em frente, vazio. Não tem um paciente. 700 leitos, Uhum. entendeu? Então, assim, a pressão é muito forte para voltar, Luciano. Tem que voltar. Isso aí não vai ficar mais tempo parado que vai acabar, infelizmente, entendeu? Eu acho O jeito que é cuidar. o jeito é cuidar. E aí, voltando às presenciais, eu estou tendo bastante cuidado de passar nessas online, estou sendo bastante objetivo. E para vocês terem condição de assim, de estar pegando essa matéria, estar revisando, porque quando voltar no presencial, nós vamos revisar elas e fazer as novas, né? Mas em relação de carga horária, dá tempo sim. Infelizmente vai ter que talvez sacrificar o que é um feriado. Não sei também se vai pensar em fazer aula aos sábados. Aí vai ter que ver o que a Secretaria de Educação vai sugerir, porque a nossa escola é uma escola particular, né?
Mas a carga horária, ela tem que ser cumprida, porque se ela não for cumprida, a escola não pode emitir o certificado, né? Então tem que ter cumprimento da carga horária, a pontuação, né? Isso. Bom, Mas só Luciano, pra ver se já tinha uma posição, como é que ia fazer. Desculpa, não entendi, Luciano, como é que é? É só pra saber se já tinha uma posição, como é que Ah, ia tá. fazer, sobre as horas, a carga horária. Aham. Mas igual eu falei, né? Se voltar agora em agosto, início de setembro, dá tempo. Porque aí o que acontece? Vai ter que pegar uma parte ali de dezembro, né? De aula, pegar janeiro. Eu tô falando assim, sem saber nada, né? Mas eu tô imaginando isso. Ao invés de ter 30 dias de férias, por exemplo, geralmente a gente sai de férias em dezembro, né? Volta às aulas só em fevereiro. Então não vai poder ter 2 meses de férias. Talvez vai ser 15 dias de férias, né? Uhum. Entendi. E julho, por exemplo, a formatura de vocês talvez tivesse programada para agosto, né? Do ano que vem. Aí talvez vai ter aula também em julho, né? É, não, beleza. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Luciano e João, eu acho que tem em consideração por quem já entrou. Vamos começar. Eu queria só falar um pouquinho, Luciano, o que nós vimos nas últimas aulas, né? Nós, e João, nós estudamos a concentração de tensão nas solicitações de tração e compreensão, né? Então, a gente, nas últimas aulas, estudou quando um material está sobre tração e compressão, o que acontece internamente com aquela tensão externa dentro do material, né? A partir dessa aula de hoje, deixa eu já abrir o material aqui. A partir dessa aula de hoje, nós vamos começar a estudar a concentração de tensão, de tensões na flexão, né? Então, a solicitação de um material à flexão, como é que é o comportamento desse material por dentro, né? O que acontece com ele? Deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês. Opa, me deu até um frio na espinha aqui agora, achei que eu tinha perdido o material. Nossa, eu acho que eu perdi mesmo. Nossa, eu reiniciei meu computador. Só um minutinho, pessoal. Ah, maravilha, tá aqui. Ó, graças a Deus. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Já apareceu, Luciano? Agora Apareceu um arquivo em apareceu. Word? Tá assim, continuidade 22/7, né? Maravilha. Ah, Então, apareceu. pessoal, maravilha. Tá pequeno aí ou tá dando para ler? Quer que aumente? A mim tá dando pra Tá ver. bom. Tá bom? Beleza. Bom, então, Bom. pessoal, nas últimas aulas, né, a gente entendeu como que essas concentrações de tensão comportam dentro do material pela tração e compressão e chegamos a dimensionar, João, como você não viu as últimas aulas, né, conhecendo essa concentração de tensão, a gente especifica o material. Então, eu vou escolher um material em função do tipo de concentração de tensão. Para quê? Um material que tem uma concentração de tensão em função da forma geométrica dele, né?
ele pode estar mais susceptível à ruptura, à quebra, à ruptura por fadiga, né? Então eu vou especificar um material que resista aos esforços externos e que aquela concentração de tensão não leve o material à ruptura, né? À quebra. É igual eu estava perguntando ao Luciano no início da aula, ele pegou um, né, uma parte de uma aula que ele assistiu e identificou a necessidade lá na área dele, de um equipamento que estava com a peça com um índice de quebra muito alto, né? E ele falou, poxa, realmente está quebrando essa peça aí porque ela tem uma concentração de tensão muito grande em determinados pontos e aquilo ali está fazendo ela romper. Então ele sugeriu lá, Luiz, João, ele sugeriu uma modificação nessa peça para aumentar a vida útil, né, do equipamento. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos entender como que essa concentração de tensão se comporta na flexão. Só que para isso a gente precisa entender um pouquinho sobre vigas, né, ou perfis. O que é um perfil engastado, os tipos de apoio, né? Para depois a gente começar a entender como que essa concentração de tensão acontece internamente no material, né? Aí, como hoje, pessoal, assim, vai ser uma parte assim, bem teórica, e para não ficar muito maçante, eu vou pedir a ajuda de vocês para me ajudar a ler, pode ser? E aí eu vou comentando em cima dos exemplos, tá? Qualquer dúvida também vocês vão parando. Então, eu queria começar aqui com a introdução sobre flexão, né? Você pode ajudar a gente aqui, Luciano, na leitura da introdução? Vamos lá. Definimos como flexão a solicitação que provoca. Apagou, você tirou. Oh, desculpa. Aí. Saiu. Puxa vida. Voltou? Aí. Voltou. Desculpa. Definimos como flexão a solicitação que provoca ou tende a provocar curvatura nas peças. O esforço solicitante responsável por este comportamento é chamado de momento fletor, podendo ou não ser acompanhado de esforço constante e força normal. Isso. O que acontece aqui, Luciano e João? Mas isso aqui a gente já sabia, isso aqui é muito básico. Na verdade, o que acontece? Quando a gente pega um material, deixa eu ver aqui se eu tenho uma régua. Tem uma régua aqui, né? Então, imagine que esse material é uma viga, né? Então, toda vez que eu aplico uma força nesse material, né, ele vai gerar um momento, tá vendo? Quando esse material flexiona para baixo ou para cima, ele vai gerar um momento, o que ele está chamando aqui de momento fletor. O que é esse momento fletor? É como se esse material girasse em torno do próprio eixo, do ponto de fixação, né? Lá na frente vocês vão entender por que nós estamos falando de momento fletor. Aqui nessa figura, Luciano e João, aqui embaixo, nós temos uma barra, ou uma viga, né, apoiada, biapoiada. Eu estou aplicando uma carga, né, no centro dessa viga. Então, o que ele está mostrando aqui? Quando eu estou aplicando a carga no centro dessa viga, o que está acontecendo com os apoios aqui que estão fixos? A tendência dele é girar em torno do próprio eixo, né? Se você continuasse aplicando carga, continuar aplicando, é como se essa peça ela se rompesse e no ponto fixo ela girasse em torno do próprio ponto, né? Aí, quando o Luciano falou assim, o esforço solicitante responsável por este comportamento é chamado de momento fletor, podendo ou não ser acompanhado de esforço cortante. O que é o esforço cortante? Ele continua aplicando carga, vai aplicando, até acontecer o quê? O cisalhamento da peça, que ela está travada nos dois pontos, né? O que vai acontecer? Ou ela rompe aqui no ponto de apoio, né? Ou suponhamos que o Luciano e o João projetou ela para ela não romper aqui no ponto de apoio. Ela vai se romper aqui no centro, né? E o que vai definir se ela vai romper ou não, Luciano? Vai ser justamente o material que eu vou especificar em função da concentração de tensão.
E aqui a terceira figura ele está mostrando, né? Quando eu continuo colocando carga, né, ela vai continuar flexionando, né, e vai realmente acontecer no momento, né? A tendência dela é girar aqui em torno do próprio eixo, o ponto de fixação, né? Até aqui tá ok, pessoal? Tá ok, João? Ok. Beleza. Aí você pode continuar nesses dois aqui, Luciano, na quantidade de flexão e vigas, por favor? Vamos lá. A flexão é provavelmente o tipo mais comum de solicitação produzida em componentes, né, de máquinas, De máquinas. os quais atuam como vigas quando, em funcionamento, transmitem ou recebem esforços. Isso. Continuar? Pode, sim, por favor. Vigas. Estrutura linear que trabalha em posição horizontal ou inclinada, assentada em um ou mais apoios, e que tem a função de suportar os carregamentos normais à sua direção. Se a direção da viga é horizontal, os carregamentos são verticais. Muitos problemas envolvendo componentes sujeitos à flexão podem ser resolvidos aproximando de um modelo de viga, como mostra o exemplo abaixo. Isso. Aqui, Luciano e João, essa peça aqui, o que lembra vocês aqui? Que tipo de equipamento que vocês têm convívio lá na indústria que mais se aproxima dessa estrutura aqui? Pórtico. Um pórtico, né? Até mesmo um pórtico, ele tá fixo aqui, né? Mas é um pórtico com a talha, né? Uhum. Aqui tem um carrinho que tá isso aqui a gente chama de monovia, né? A É. viga, ele pode ter atração elétrica ou não. Aqui tudo indica que é Uhum. manual, né? E ele está engastado num ponto, né? E no outro, lá na frente, nós vamos entender por que esse símbolo aqui ele é um círculo e esse aqui é um triângulo, né? Mas na verdade ela está apoiada nos dois lados, né? E o que acontece? Essa carga aqui, Luciano e João, ela é uma carga o quê? De tração ou de compressão? Essa carga aqui na talha do pórtico. Professor, boa noite. Ô, boa noite, Thiago, tudo bom? Beleza. Joia. Essa solicitação aqui, ela seria de quê, Luciano e João? De tração ou de compressão? Pressão? Não entendi. Compressão? Com, compressão? Ó, vamos imaginar aqui. Todo mundo concorda com o João, pessoal? É compressão? Tô pensando aqui. Hã? O Iago também, que chegou agora, se quiser compartilhar aí, tá, Iago? Eu acho que é. Ó, isso aqui é uma viga em I, tá vendo? É uma viga I. O carrinho, ele tá apoiado na aba de baixo, certo? Ok? Nessa aba de baixo, na verdade, o que vai acontecer com a sua viga? Ela vai flexionar, não vai? A tendência dela é fazer uma flecha no meio, não é? Deixa eu desenhar um. Deixa eu, deixa eu pôr um desenhozinho aqui. Aqui, ó. Opa.
que vai dar para ver melhor. Beleza, tá todo mundo vendo aí a linhazinha, né? Então, essa viga, ela vai fazer uma barriga aqui, não vai? Ela vai flexionar no meio. Eu estou aplicando a carga. A setinha aqui, na verdade, ela está de cima para baixo. Mas olha só, esse peso, ele está empurrando a viga de cima para baixo ou ele está puxando a viga? Que a carga está aqui, certo? Na verdade, essa setinha aqui, ela só está mostrando o sentido de direção da carga. Ele tá puxando. Ele está puxando. Agora, imagina que essa viga aqui, ela está estática. Ela está aqui e aqui. Essa carga ainda é de compressão ou é de tração? Você fala que os pontos, as laterais estão força ao contrário? Isso. Nós vamos ver lá na frente, Luciano. Eu estou só assim, acelerando um pouquinho, mas nós vamos ver isso lá na frente. Na verdade, essa viga ela está sofrendo esforço de tração e de compressão. Certo? Porque aqui, ó. Aqui você está puxando a carga para baixo. Certo? Você está tracionando a viga. Mas aqui nos apoios, a viga está o quê? Está comprimindo, né? Então, você tem uma carga de compressão aqui, nos apoios, e aqui no meio é tração, em relação à viga. No finalzinho aqui da página, nós vamos falar sobre essas cargas combinadas, tá? Porque, olha só, quando você está fazendo essa barriga, o que está acontecendo com essa viga aqui no meio? Imagina que ela está reta aqui, ó. Pessoal, qualquer dúvida, pode parar, tá? Para perguntar, viu? Ela está aqui no meio. A carga está aqui no meio. Quando eu vou fazendo a barriga, a tendência dessa viga, Luciano, e João e Iago, é ir puxando um apoio para cá, ó, e puxando os apoios para dentro. Ela vai fazendo a barriga e vai puxando os apoios para dentro. Então, essas cargas aqui, aqui é de tração, aqui no meio é compressão. Aliás, o contrário, pessoal. Aqui é de compressão e aqui no meio é de tração. Certo? Então, vamos recapitular. O peso, a carga está aqui no centro. Esse peso, essa carga solicitando aqui na viga, está fazendo com que a viga tenha uma solicitação de compressão em relação aos apoios. Certo? Ok, pessoal? Ok? Ok. Perfeito, pessoal? Todo mundo... Deixa eu só voltar aqui. Tá todo mundo aí. Beleza. Então, olha só. A nossa viga aqui, ela está sofrendo uma carga. O peso está aqui, né? Esse peso aqui no meio, então, ele vai gerar nessa viga qual solicitação, então, pessoal? Aqui na viga e aqui nos apoios. Pode recapitular. Na viga, onde está o gancho aí é de tração. Certo. Os apoios é de compressão. Compressão. Perfeito, pessoal. Visualizaram aqui, Vitor? E a... Sim, visualizei. Beleza. Então, vamos lá. Vamos... Bom, deixa eu ler esse pedacinho aqui, então. E a figura acima, né, pessoal, mostra que um modelo de viga apresenta elementos que a definem, tais como os apoios, o carregamento suportado. Estes elementos podem variar a cada modelo, e por isso são classificados quanto
O que é importante agora, viu, Luciano, Iago e João? Flexão. Ah, mas flexão é só em tubo? É só em viga? Não, pode ser em tubo, pode ter em barra redonda. Mas quais são os materiais mais resistentes à solicitação de flexão? São as vigas, pessoal, são os perfis. Então, por isso nós vamos falar muito de viga. Por que que o perfil I, ou uma viga I, tem esse formato? É isso que nós vamos estudar agora. Esse formato dele é justamente para ele ter mais resistência à flexão. Imagina se você, no lugar dessa viga, colocasse um tubo. A resistência à solicitação por flexão do tubo é muito menor do que uma viga I, né? O Luciano deve ter visto muito isso quando ele trabalhou Você trabalhou na Uzi Minas, né, Luciano? Também na Minerita. Minerita, né? Isso. Trabalhei na Alfa Por Operaria. exemplo, isso. Então, assim, quando você quer reforçar uma estrutura, que tipo de perfil que você usa? É uma viga I, um perfil U, não é isso? Um perfil T, Isso. não é? Raramente você vai usar um tubo, por exemplo, né? Que tem um formato cilíndrico. Por quê? A resistência à flexão do tubo é muito menor. Em contrapartida, o tubo tem uma resistência maior à torção, por exemplo, né? Diferente de uma viga. Você às vezes consegue torcer uma viga aí muito mais fácil do que torcer um tubo, né? Então a gente precisa conhecer um pouco, né, dessas posições, né? Por exemplo, precisa conhecer um pouco dos elementos. Por exemplo, posição. Quando a gente falar uma viga em posição horizontal, né, uma viga inclinada, uma viga vertical, né, com relação a formato, né? Uma viga reta, uma viga reta, uma viga angular, uma viga em curva. São essas formas que nós vamos estudar daqui para frente para entender qual é o melhor material para ser aplicado, né? Nós vamos agora, em função desse tipo de concentração de tensão dos materiais relacionada à flexão, é que nós vamos definir, opa, nesse equipamento eu vou usar uma viga I, nesse caso o meu melhor perfil vai ser uma viga U, vai ser um perfil quadrado, por exemplo, né? E seções transversais. Aqui são só alguns exemplos, tá, Luciano? Eu coloquei porque tem alguns colegas que ainda não tiveram muito contato com a área industrial, né? Então, aqui, sem a gente ler lá embaixo, que tipo de perfil que é esse aqui, Luciano? Só para compartilhar com a turma aí. Tem o Esse perfil aqui que eu T. tô com um perfil T, esse aqui é um tubo, né? E esse outro perfil Perfil, aqui? Um perfil perfil U, U. Esse é um L. é um L, ou a gente chama de Cantoneira. cantoneira, né? Cantoneira. E esse aqui? Tem o perfil. Esse é um I. É um perfil É I, não é? I. Isso, perfil I. Ou perfil I ou viga I, né? E aqui um Como é que tubo chama isso? retangular, né? Um tubo retangular, um tubo de seção quadrada, né? Aqui eu tenho um outro tipo de estrutura. Não é muito comum, mas é uma viga I dupla, né? Esse, esse aqui do lado, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui duas vigas I aqui dentro? É uma viga I, tá, João e Iago? É porque tem um formato de I mesmo, né? E essa estrutura, pessoal, toda vez que vocês verem, o Luciano deve ter mais contato, isso aqui é uma treliça, tá? Então, vocês vão ver muito isso aí em galpões, né? Telhado. Telhados de ginásio, né? Na engenharia, o que que acontece? A gente estuda quais são os esforços em cada ponto desse aqui, ó, para definir o tipo de material que eu vou construir uma treliça. A treliça é considerada um tipo de perfil, por quê? Ela é uma estrutura que é construída, estrutura rígida que é construída
especificamente para quê, Luciano? Para suportar cargas em distâncias grandes, né? Por exemplo, quando você tem um vão muito grande no telhado, poxa, se você colocar uma viga aí, ele, por mais robusta que seja, ela vai ter um momento de flexão que pode fazer com que o telhado caia, ela pode ter um custo muito alto, né? Não compensa. Então, a engenharia utiliza de uma estrutura pré-fabricada, né? Que é a treliça. Qual que é a vantagem da treliça? Você atinge grandes vãos, né? Grandes distâncias, aonde tem uma carga distribuída, e você pode ver que essas cargas elas se anulam. Imagina você com um peso aqui em cima, né? Esse peso ele é distribuído aqui, e eles vão se anulando, né? Essas cargas vão se anulando. Quando as cargas vão se anulando, esse momento de flexão da treliça, ele é muito menor. Além de ser uma estrutura leve, a estrutura que fica mais barata, né? E aí vai de caso a caso, né? Por exemplo, com o advento aí da tecnologia, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver treliça feita de tubo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum caso assim? É mais comum de perfil mesmo, perfil U, perfil quadrado, né? Ou de cantoneira. Agora de tubo, vocês já chegaram a ver tubo redondo? Ainda não, né? Não, ainda não. Então, Não. então está sendo muito utilizado a construção de treliças com tubo. Porque o tubo, pessoal, ele tem uma particularidade. O tubo, pela forma geométrica dele, ele tem uma capacidade de concentrar atenção muito pequena. O que significa isso? O formato cilíndrico, né? Ele distribui as cargas, então ele não tem ponto para concentrar atenção. Vocês lembram lá daquele raio de concordância que a gente falou nos últimos exercícios? Então, assim, quanto maior é aquele raio de concordância, mais distribuída é a carga, né? Imagina um raio. Agora imagina a superfície toda cilíndrica, com raio de 360 graus. Então a carga no tubo, ela é mais distribuída, né? Ela é mais uniforme. Então ele concentra pouca tensão. Então a engenharia descobriu que a aplicação de tubo na treliça é uma saída muito viável. Além do que você consegue também fabricar tubos mais leve, né? Por exemplo, como é que você especifica uma viga aí? É pelo peso específico da viga, por exemplo. Quantos quilos por metro, né? Por exemplo, 1 metro de uma viga, nós vamos ver hoje também um pouquinho dessa tabela, para vocês entenderem. Por exemplo, como é que eu vou especificar se essa viga é mais robusta do que a outra? Eu vou ver pelo peso. Então, por exemplo, essa viga pesa 10 quilos por metro. Isso é uma norma, tá, pessoal? Então, toda vez que vocês forem comprar uma viga, ou for requisitar uma viga no almoxarifado, vocês vão falar do peso específico, né? É o peso dela por metro. Isso vai falar se a viga é mais robusta ou não, tá? Bom, então eu queria falar agora um pouquinho com vocês sobre os tipos de apoios, né? Você pode ler aqui para nós, João, agora, por favor? Apoios? Pois. Apoio ou vínculos são componentes ou partes de uma mesma peça que impedem o movimento em uma ou mais direções. Considerando o movimento no plano, podem estabelecer 3 possibilidades de movimento. A primeira, translação horizontal. A segunda, translação vertical. E a terceira, rotação. Perfeito. Isso aqui, pessoal, dos apoios, vocês entenderam? Na verdade, o que ele está falando, né? Deixa eu só voltar nesse um pouquinho antes aqui. Ele está falando dos apoios aqui, né?
Ele pode ter, por exemplo, os apoios na horizontal, porque quando você aplica a carga aqui, o que acontece com esses apoios? A tendência deles é andar para dentro, né? É igual o Luciano falou assim, não, nos apoios aí ele está sofrendo uma carga de compressão, né, Luciano? Então, Isso. assim, você tá pondo a carga para dentro, mas a tendência desse apoio é querer sair para acompanhar esse movimento da viga, né? Então, nós precisamos de entender esses apoios, que eles vão ter uma translação horizontal e uma translação vertical, né? Aí vai depender da fixação. E rotação, por quê? Lá no início da aula, vocês lembram quando eu falei que se aplicar a carga e continuar aplicando, vamos supor que esse material, pum, rompeu no meio. A tendência dele é girar em torno do ponto de fixação, né? Vamos imaginar, quer ver? Um exemplo prático assim mais comum para que acontece. Não vou lembrar um agora. Mas é assim, o apoio dele a extremidade tá travada ali, ele quebrou no meio. Aquela parte que quebrou é como se ela girasse em torno do ponto fixo, né? Certo, pessoal? E as... pode continuar aqui, João, por favor? Ô, João? Apenas aplicadas às vigas exercem esforços sobre os apoios, que por sua vez produzem reações para que seja estabelecido o equilíbrio do sistema. Portanto, estas reações devem ser iguais e de sentido oposto às cargas aplicadas. Isso, né? É o que estava falando aqui, né? Os apoios, né? Imagina essa carga aqui. Vamos supor que esse material rompeu, né? A tendência dele é girar em torno, né, dos apoios. E aí, e a carga, né? E a carga é igual à reação A, mas a reação B. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Porque olha só, essa carga aqui no ponto P, né? Vocês lembram lá no início da matéria, quando a gente somava os esforços, né? Se eu somar essa reação com essa reação, ela vai ser exatamente o valor dessa força aqui, que é o valor da carga, né? Só para efeito de comparação, tá? A classificação dos apoios, pessoal. A gente precisa também de entender que os apoios ele tem uma classificação, né? Isso é norma também, né? Até para não ficar cada um considera o apoio de um jeito, né? Os apoios são classificados de acordo com o grau de liberdade, ou seja, os movimentos que permitem. Dessa forma, a gente tem um apoio móvel, né? A simbologia dele é essa. Vocês estão vendo que aqui embaixo, estão vendo aqui um rachuradozinho? Isso aqui é a superfície, né? E essa forma aqui cilíndrica está falando que a viga ela rola aqui em cima, tá vendo? Então, isso aqui é um tipo de apoio móvel. Um outro tipo de apoio móvel, né? A superfície está aqui. Vamos imaginar, vocês conhecem guia linear? Ou já ouviram falar? É um componente de centros de usinagem de torno. Alguém já teve contato? O Luciano? Opa. O João? O Iago? Não, Chegaram a ter... Não conhece? Então, o guia linear é um rolamento. Na verdade, é um rolamento, né? Rolamento tem esse nome porque ele tem a capacidade de reduzir atrito, né? Ele tem a capacidade de fazer um corpo rolar. Por isso que esse nome, rolamento, né? Então, a guia linear é um rolamento, só que é um rolamento linear, é um rolamento comprido. Qual que é a função da guia linear? Você prende um corpo em cima dessa guia, geralmente ela é uma sapata, ela é quadrada e cheia de esferinha embaixo. Então, o corpo fica preso nessa sapata e ele corre numa superfície.
Então, isso... Eu joguei, Oi? eu joguei Oi, aqui Iago. no Google para poder ver. Aham. A guia linear, né? Eu joguei Ah, no Google legal. aqui só para ter uma noção do que é. Ah, beleza. Maravilha. Então, a guia linear é um tipo de apoio móvel também. Você vai fixar um corpo na sapata e esse corpo vai se movimentar em cima de uma superfície, né? E aqui está mostrando os graus de liberdade, as reações, né? Se você tem um esforço para cima, a reação contrária, né? Um tipo de apoio fixo, né? É muito um exemplo comum da gente ver apoio fixo aí, por exemplo, é fixação de cilindro, né? Cilindro hidráulico, cilindro pneumático. Ele tem uma parte fixa, mas ao mesmo tempo ele tem um movimento, né? Você tem um olhar, passa um pino e ele movimenta, né? Ou na vertical ou na horizontal, né? Ele tem uma flexibilidade, mas ele está fixo naquele ponto, né? Aqui também está mostrando os tipos de reações, né? Engaste. Bem lá no início da matéria, eu sempre comentei sobre viga engastada, né? Essa aqui é a simbologia de viga engastada. Aqui é a superfície. Então, quando essa viga tiver a representação do apoio for desse jeito, é uma viga engastada. É um engastamento, né? Ela ali realmente ela está rígida. Então, aqui, se você aplicar a carga nessa peça, a tendência dela se romper vai ser aqui no engastamento, né? Ela que realmente ela não tem flexibilidade, ela não tem, que eu te falar, ela não tem movimento, né? Ela está fixa mesmo. Então, aqui são algumas reações, né? Se você fizer uma aplicação de carga de cima para baixo esse tipo de apoio, você vai ter uma você vai ter uma solicitação de tração, né? E aqui você vai comprimir, porque imagina que você aplicando, deixa eu fazer deixa eu dar um exemplo aqui. Então imagina só, eu estou aplicando uma carga aqui, né? Essa peça, a tendência dela vai ser o quê? Vai ser ela arrancar aqui da parede, né? Ela vai fazer isso. Então ela vai puxar o meu pé da parede e essa parte interna aqui da viga, a tendência dela vai ser se comprimir contra a parede, né? Certo, pessoal? Então uma parte vai tender a arrancar da parede e a parte interna vai comprimir contra a parede. Então eu vou ter aqui uma reação combinada de tração e compressão. É igual aquele primeiro exemplozinho lá que a gente está olhando, né? E os apoios também, né, pessoal? Podem ser definidos de acordo com o tipo e número de apoios, né? Ó, desculpa. Ô, pessoal, até aqui tá tranquilo? Posso seguir? Pode. Beleza? Então tá bom. Maravilha. Ó, e também, né, pessoal, de acordo com o tipo e número de apoios. As vigas podem ser classificadas em apoiadas, né? Então aqui é só um exemplo. Quando a gente for desenhar, for fazer os exercícios, desenhe uma viga apoiada, né? O apoio vai ser essa simbologia, né? Engastada, tá lá no exemplo anterior, né? É em balanço. Por que que é em balanço, pessoal? Por que que é em balanço? Vocês têm uma ideia? O ala em balanço que está em balanço, né? Na verdade, pessoal, o exemplo da viga em balanço é o seguinte, é como se um ponto fosse fixo e o outro é móvel, tá? Igual esses dois aqui. Quando eu aplico carga aqui em cima, né? A tendência dessa viga é esses dois pontos circulares aqui, ele movimentar, mas esse aqui não movimenta, tá? Ok, pessoal?
E as vigas também, elas podem ser classificadas como isoestáticas, tá? Em mecânica estrutural, a gente diz que uma estrutura é isostática quando o número de restrições ou reações, olha só, quando o número de restrições ou reações é rigorosamente igual ao número de equações da estática. São exemplos de estruturas isoestáticas, uma viga biapoiada, com um dos apoios podendo se movimentar horizontalmente e uma viga engastada em balanço. Então, o que ele está falando aqui, pessoal? Que ela está fixa num ponto, né? Nesse apoio aqui, ela pode se movimentar de forma horizontal, né? E as reações são iguais. Olha só, eu estou aplicando duas cargas aqui, não estou? Quantas reações eu vou ter aqui? Contrárias à minha aplicação de carga. Olha só, eu estou aplicando duas cargas, pessoal, né? Eu estou aplicando duas cargas de compressão, não é isso? Nesses apoios, nesses dois apoios, eu vou ter quantas cargas contrárias aqui? A essas duas cargas. Quem pode me ajudar aí, pessoal? Vocês lembram lá das forças que se anulam lá no início da matéria? Eu estou aplicando duas cargas para baixo, né? E vou ter duas reações. Uma no apoio engastado e uma na viga horizontal, né? Olha o que ele está falando aqui. É isostática quando o número de restrições e reações é rigorosamente igual ao número de equações da estática, né? Então, eu estou aplicando aqui duas cargas, eu tenho duas reações, certo? Eu vou ter uma reação contrária, olha só, para essa carga, eu vou ter uma reação nesse apoio. Para essa carga, eu vou ter outra reação contrária, não vou? Aqui é o piso, né? Vocês lembram lá o exemplo que eu dava da cadeira? Eu estou comprimindo uma cadeira, o chão está gerando uma reação contrária à minha mesa, né? Então, eu tenho uma solicitação de compressão com uma reação contrária, né, nessa força. Aqui eu tenho duas forças de compressão, consequentemente, eu vou ter duas forças de reação nos apoios, né? E hipoestática, pessoal, né? As vírgulas classificadas como hipoestáticas. As estruturas hipoestáticas normalmente não são estáveis, né? Elas não possuem equilíbrio estático. Quer ver um exemplo aqui de uma viga hipoestática? O Luciano deu um exemplo aqui no início da aula, falando de um pórtico. Todo o João, não sei se o João e o Iago conhecem pórtico. Já viram, pessoal? Talvez eu vi, mas não conheço pelo nome. Não conhece, né? É o É. pórtico. Deixa eu voltar aqui um pouco, vou tentar dar um exemplo aqui do pórtico. Aqui, ó. Imagina nesse desenho aqui que não tem esse apoio, tá? Tira esse apoio, fica apoiada só aqui. E essa viga é um braço que gira, né? Ele gira em cima desse apoio aqui, ó. Ele gira 180 ou 360 graus. Imagina essa carga, esse carrinho andando aqui no comprimento dessa viga. Esse carrinho vem aqui na ponta e eu coloco uma carga de 10 quilos. A reação desse carrinho nesse ponto aqui, com esse peso, vai ser uma aqui essa reação vai ser vai ter um valor aqui nesse ponto, certo? Agora, se eu pegar esse mesmo carrinho e trouxer ele aqui para perto, e colocar essa mesma carga de 10 quilos,
o valor da reação aqui vai ser outro, não vai? Então, o que que significa uma carga, uma viga hipostática? Ela não tem equilíbrio, né? Você pode estar com ela em pontos diferentes e por estar em pontos diferentes a aplicação dessa carga, né? Você não vai ter uma uniformidade, né? De equilíbrio dessa flexão na viga. Eu vou ver se eu consigo depois uma foto de um pórtico ou de uma talha, pra vocês entenderem melhor, ou até mesmo um videozinho, ou se vocês puderem pesquisar aí também, exemplos de talha ou de pórtico, tá? Na verdade, é um equipamento para ajudar içamento de carga, né? Ele anda na horizontal, esse carrinho, e na vertical ele faz a elevação da carga, né? Esse conjunto pode ser elétrico ou manual, né? Que a gente fala de mecânico. Então, uma viga hipostática, né, pessoal, ela não é estável, né? Ela não possui equilíbrio. A hiperestática, alô? E a hiperestática, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, né? É uma estrutura onde as equações da estática não são suficientes para determinar os esforços internos da mesma, né? É uma estrutura extremamente hiperestática se as equações da estática não são suficientes para determinar as forças de reação da estrutura ao solo ou a outra estrutura. Olha só, essa viga ela tá, que tipo de fixação que ela tá aqui? Qual que é o tipo aqui do apoio? Hein, pessoal, quem pode me ajudar aqui? Engastamento? Isso aqui ela está engastada. E aqui, ó, ela está com a fixação que proporciona o rolamento, proporciona o movimento horizontal, né? Então, assim, vocês podem ver que é uma viga que, assim, poxa, como é que eu vou calcular os esforços aqui? Eu coloco carga aqui, ela tem tração para cá, tem compressão aqui para dentro da parede, aqui ela tem tração, ela tem compressão em cima aqui do apoio. Então é uma viga assim que ela também não tem um equilíbrio, né? Você não consegue determinar as forças de reação dessa estrutura de uma forma simples, né? Então assim, quando eu bater o olho numa estrutura dessa, opa, ela está engastada e um apoio rolante com mais de uma carga. Aí é uma estrutura hiperestática, né? Uma estrutura hiperestática, vamos imaginar aqui uma ponte rolante, né? Eu acho que isso aí era legal também vocês pesquisarem. O que, que é uma ponte rolante, né? Qual que é o trabalho, o que, que ela faz, que isso aí vai ajudar a ilustrar as aulas da agora para frente. Ao A mesmo ponte tempo que rolante conhece, né? A ponte rolante, Esse trabalho. João, ao mesmo tempo que ela está movimento de translação que a gente chama, o que, que é a translação? Ela anda no comprimento de um trilho. O conjunto está em translação. O carrinho da ponte rolante também tem um movimento de translação e tem um movimento de elevação, né? Então, assim, é uma estrutura hiperestática. São várias solicitações ao mesmo tempo, né? De tração, de compressão, né? E as vigas O também, pórtico, desculpa, o pórtico é tipo uma ponte rolante, só que ele é menor. é tipo uma A ponte função dele é rolante, só que ela é praticamente a menor. mesma. A função Isso, dele é praticamente isso, a mesma. isso. Né? Ele tem ali uma translação do carrinho, né? Elevação, É, e o braço ainda faz o movimento oscilatório, né? De 360 graus, né? Bom, e as vigas também, pessoal, elas podem ser classificadas com relação à carga, né? Ô, Iago, você pode ajudar a gente aqui na leitura dessa parte, cargas? o Iago saiu. Saiu? Você pode ler então, Luciano, por gentileza? Ó, carga concentrada.
Classificamos como carga concentrada quando a superfície ocupada pela carga é relativamente pequena em relação à viga. Exemplos: pés de base em equipamentos, rodas de veículo, etc. Isso aí. O que significa isso, pessoal? Por exemplo, a base de uma máquina, vamos imaginar ali, vamos imaginar em casa, uma máquina de costura lá da nossa mãe, da nossa avó, né? O pé da máquina é uma base de máquina, né? Então, aquele pé, ele tem uma distância entre um apoio e outro muito pequeno, né? Então, o que acontece? A concentração de carga naquele espaço, ela é relativamente pequena, né? Agora, imagina a roda do carro também, né? Entre uma roda e outra, né? Pegar as duas rodas da frente, entre uma roda e outra, ali tem a base, né? A base do equipamento, né? As duas rodas estão fazendo a base da parte da frente do carro. Então, a concentração de carga naquele espaço ele é muito pequena, né? Agora, se você vamos pegar o ginásio aqui no Itaunense, aquele ginásio poliesportivo lá, né? Se você pegar um apoio de uma treliça, um apoio da outra, a distância entre um e o outro é muito grande, né? Então, a concentração de carga ali é muito maior. Certo, pessoal? E a carga também, ela pode ser distribuída de forma uniforme, né? O B. Ó, deixa eu só recapitular. Nós estamos falando agora de cargas, tá? Então, nós vamos falar de vários tipos de carga. Carga concentrada, né? Agora vamos falar de carga distribuída de forma uniforme, né? Quando vocês verem esse desenho, significa o quê? Que é uma carga uniformemente distribuída. Por que é uniformemente distribuída? Estão vendo aqui que todos os tamanhos da direção da carga estão no mesmo tamanho, né? E ela está distribuída, né? A distância entre uma carga e outra, ela está bem uniforme, tá vendo? Então, quando o carregamento é igualmente distribuído em determinado comprimento ou por toda a área da viga. Então, assim, oxa, então a carga tem a mesma dimensão, ela está no mesmo espaçamento, então a distribuição de carga uniforme na viga. Isso é é a melhor, como é que eu te falo? É o melhor, não é melhor condição, a palavra não é melhor condição, é a melhor situação. Por quê? Quando você tem uma carga uniformemente distribuída, a possibilidade de concentrar tensão dentro desse material é menor. Então, consequentemente, esse material vai ter uma resistência à flexão maior. Tá, pessoal? Eu estou só adiantando um pouquinho, mas esse é o objetivo do nosso estudo, tá? Então, o ideal para nós é esse aqui. Mas nem sempre no dia a dia nós vamos ter condição de distribuir as cargas uniformemente. Então, o que nós vamos ter que entender? Opa, então se eu tenho uma carga distribuída de forma desuniforme, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer nos apoios, eu tenho que mexer na característica do material, né? Bom, carga distribuída de forma variável. Então, ela está variando, né? Então, vocês podem ver aqui que no exemplo, é uma viga, né, que ela está engastada, o apoio aqui ainda é rolante, mas vocês estão vendo aqui que o tamanho das cargas são diferentes? O espaçamento é o mesmo, né? Está muito próximo, mas aqui você começa com a carguinha um pouco menor, vai aumentando a carga, vai aumentando, e termina aqui com a carga maior. E aqui também é uma outra situação, tá vendo? Você tem um esforço com um comprimento, apesar dela estar aplicada no espaçamento uniforme, mas a intensidade dessas cargas vão variando, tá vendo? Então, esse aqui é um exemplo de como mostrar a distribuição de carga, né? Numa viga. Casos de flexão, pessoal. Ô, turma, ô, pessoal, Diga, tá tranquilo aí? tranquilo.
Beleza. Bom, casos de flexão. Também nós precisamos conhecer, nós conhecemos agora as cargas, né, como que elas são distribuídas numa viga, né? Agora nós precisamos de entender também o seguinte, quais são os casos de flexão, né? A flexão ela pode ser simples, né? O que significa uma flexão simples? É uma viga, ela pode estar engastada numa extremidade, né? E com a carga concentrada P, né? Aqui é a nossa carga, e é aplicada na extremidade livre. E essa está submetida, então ela está submetida à flexão simples, ou flexão simples plana, né? Então, o que significa a flexão simples plana? Eu travei a viga num ponto, apliquei uma carga no ponto onde não tem nenhuma fixação. Essa viga ela vai formar uma curva, né? Ela vai fletir ou vai flexionar. E qual que é a tendência dessa flexão? É essa viga girar, continuar aplicando carga, né? Ela girar em torno do próprio ponto. É como se ela quisesse girar em torno do ponto que está fixo, né? Então esse é o tipo mais comum de flexão, é a flexão simples. Eu tenho uma viga engastada no ponto, apliquei carga, ela vai flexionando, flexionando, vai formando ali a minha curvatura, né, a barriga, né? E se eu continuar aplicando carga, ela vai querer girar em torno do ponto fixo, né? A flexão composta. Você pensa na vara de pescar. Isso, você está ali na... Agora o Você pensa na vara pensamento de foi longe, pescar. hein, Luciano? É isso aí. O pensamento foi longe agora, hein? Deu até vontade aí, rapaz. É isso aí. E a flexão composta, pessoal? Quando o carregamento atua também num plano perpendicular, né, ao eixo da viga. Nesse caso, a carga poderá ser decomposta em duas componentes, né, como a gente está mostrando aqui na figura abaixo, né? Quando eu apliquei essa carga, pode ver que ela não está bem na vertical, ela está inclinada, né? Eu apliquei essa carga na inclinação, então ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma reação aqui na horizontal, que é esse Pzinho H aqui, tá? E um PV na vertical, né? Ela vai gerar um resultante aqui na vertical. Então, essa flexão ela é decomposta em PV, né, que é perpendicular ao eixo da viga, né? Olha só, PV está perpendicular ao eixo da viga, produzindo a flexão simples em PH, né? Colinear ao eixo, produzindo uma tração, né? Esse é um caso de solicitação composta de flexão mais tração, que é o que eu estava tentando falar lá em cima naquele primeiro exemplo, né? Então, você está aqui com um ponto engastado, né, ou travado aqui, eu estou aplicando uma carga com uma certa inclinação, então ele vai me gerar uma flexão composta. Essa flexão vai me gerar, ela pode ser decomposta entre tração e flexão, né? Ou, dependendo do tipo de fixação também, ela pode me gerar o quê? Uma flexão e uma compressão, tá? Então, esse é um tipo de flexão, é a flexão composta. E aí tem um fenômeno, pessoal, que nós vamos falar bastante nele da agora para frente também, que em flexão, o que acontece? Um momento fletor, né? Então, quando uma carga está sendo aplicada numa viga, essa viga, esse movimento que essa viga faz para querer girar, ou essa barriga, né? A gente chama de momento fletor. É o que nós vamos pesquisar e correr atrás o tempo todo quando eu for dimensionar uma viga. É o momento fletor. Qual que é o menor momento fletor que aquela viga vai ter quando ela for submetida a uma carga, né? Essa é uma das variáveis que a gente precisa da agora para frente ter em mente, que é o momento fletor e concentração de tensão e flexão. Quando eu preciso especificar um material para fabricar uma ponte rolante, o que é importante nesse material? Opa, qual que é o menor momento fletor que esse material suporta?
E aí esse momento fletor vai me definir o tipo de material que eu vou usar, o custo, né? Qual é o coeficiente de segurança que eu vou precisar para poder fabricar aquela ponte rolante. Então, o momento fletor, pessoal. Você pode ler para nós, Luciano, por favor? Momento Luciano? fletor. Opa. Olha. Só fazer um negócio aqui, porque... Aí deu. No Eu, dimensionamento de peças submetidas à flexão, admitem-se somente deformações elásticas. A tensão de trabalho é fixada pelo fator de segurança através da tensão admissível. A forma da flexão é aplicada nas seções críticas, ou seja, nas seções onde o momento fletor é máximo. O momento fletor máximo de uma viga pode ser determinado através dos diagramas obtidos pelo método das seções, ou através de tabelas que apresentam expressões para estas grandezas. isso. Então, pessoal, o objetivo da aula hoje é eu fazer uma introdução com vocês dos tipos de viga, dos tipos de apoio, né, dos tipos de flexão, para a gente começar a falar um pouquinho sobre concentração de tensão. E esse agora é um momento importante para nós, que é a gente começar a entender o que é um momento fletor, né? Vou pular um pouquinho essas não, eu não vou passar essas hipóteses. Mas antes eu quero comentar um pouquinho. O momento fletor, vocês entenderam o que significa quando eu falo que uma viga que ela está sofrendo, que ela está engastada num ponto. Deixa eu pegar uma reguinha aqui. Vocês entendem que quando eu falo que a viga está engastada e eu estou aplicando uma carga nela, vocês entendem que ela vai fazer esse movimento? Que ela está presa só num ponto, certo? Mas se eu travar ela nos dois pontos e eu aplicar a carga no meio, essa viga vai ter um momento fletor também? Se eu aplicar uma carga aqui no meio? Vai. Vai ter, não vai? Por que é importante eu conhecer o momento fletor? Eu quero conhecer o seguinte: qual que é a carga máxima que eu vou aplicar aqui nessa viga? Porque é o seguinte, vou mudar um pouco a pergunta. Quando eu vou fabricar, quando o Luciano vai lá fabricar um pórtico, vai fabricar lá um galpão, esse galpão, essa viga não pode fazer uma barriga, você concorda? Ela não pode flexionar. Por que se ela flexionar, o que vai acontecer? Aquele material, ele vai ali com a... Deixa eu tentar dar um exemplo bem prático mesmo, assim, para ficar claro. Imagina o telhado lá do ginásio, lá do bairro Itaunense, por exemplo. Aquele ginásio, ele foi construído de uma forma côncava para cima, vocês concordam? A treliça, a estrutura, ela tem uma curvatura para cima, certo? Então, o peso todo da estrutura e o peso do telhado é como se estivesse fazendo uma força de compressão na vertical. Então, como se... Vocês estão vendo aqui a minha reguinha? Está muito fina aqui, mas está dando para ver? Então, o telhado lá do estádio Itaunense, ele está com a parte côncava para cima. Então, o peso todo da estrutura está fazendo uma força para baixo. Então, o que está acontecendo com a estrutura? Ela está tendendo a ficar reta, né? Então, é como se ela tivesse forçando a estrutura a ficar na horizontal, certo? Essa estrutura, ela pode ficar na horizontal? Ela não pode ficar na horizontal de forma nenhuma, porque se ela ficar na horizontal, ela é como se ela estivesse empurrando as paredes para fora. E as paredes é o apoio da estrutura, né? Agora, imagina essa barriga para baixo, né? Essa barriga para baixo. Quanto mais eu coloco carga para baixo, o que vai acontecer? Ela vai puxando os apoios para dentro, né? Essa barriga vai aumentando para baixo, vai aumentando para baixo,
e vai puxando as barrigas para dentro. É como se ela estivesse murchando, né? O que vai me definir que essa estrutura não vai ficar mais com a barriga para baixo ou se a barriga de cima não vai ficar reta? É justamente o momento fletor. O que vai me definir a, a condição desse material resistir à flexão? É o momento fletor. Então, qual que é o limite máximo daquele material em relação à flexão? É o momento fletor. E esse momento fletor, pessoal, é a variável mais importante para nós nesse momento. É o momento fletor que vai me definir se aquela viga que o Luciano especificou para construir a ponte rolante, se ela vai suportar aquele tipo de carga ou não. Então, em flexão, o que vai me definir se a estrutura vai resistir àquela carga é o momento fletor. Certo, pessoal? E para eu continuar pensando em flexão, tem algumas hipóteses que a gente define e que nós vamos considerar da agora para frente, quando a gente for estudar os nossos materiais e quando a gente for especificar o nosso material. Então, quando a gente estiver agora desenvolvendo os exercícios, nós sempre vamos pensar o seguinte, que os nossos modelos de flexão que nós vamos utilizar, eles vão se basear nas seguintes hipóteses. Por exemplo, sobre o corpo sólido. Quando eu falar sobre o corpo sólido, é sobre a viga, né? Essa viga, a gente vai considerar ela sendo. Isso aqui são hipóteses, tá, pessoal? Então, sempre que eu for falar agora de flexão, nós vamos considerar as hipóteses que o nosso material, sobre o corpo sólido, o material é considerado homogêneo, tá? E isotrópico. A viga admite um plano de simetria. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo. O corpo é formado por um conjunto de fibras unidas entre si e paralelas ao plano longitudinal. O que seria isso? É como se eu imaginar que a nossa viga é um punhado de camadas sobrepostas, uma sobre a outra, né? Então a nossa viga ela vai ter várias camadas, né? Então é importante eu imaginar que a minha viga ela tem ali na longitudinal dela várias linhas, várias camadas, né? E a viga admite um plano de simetria. O que é simetria? Que a parte superior é igual à parte de cima, que essas fibras, né, elas vão ser simétricas. Por exemplo, a fibra de baixo é igual à fibra de cima, né? Então, isso são hipóteses que nós vamos considerar para desenvolver os nossos exercícios, tá? Sobre o corpo sólido foi a primeira hipótese. A segunda hipótese, sobre as forças. Nós vamos considerar que as forças atuam no plano de simetria, tá? Conforme o exemplo abaixo. As forças atuantes são perpendiculares ao eixo, né? E, portanto, trata-se de um problema de flexão simples, né? Estão vendo aqui as forças? Elas estão aplicadas, né? De forma simétrica. Então, quando eu falar que a força está aplicada num ponto da viga, é como se eu estivesse falando que tanto na longitudinal quanto nesse sentido, aquela carga é a mesma, tá? Por isso que no desenho aqui está a viga de uma cor aqui de um lado, do outro lado outra cor. Então essa carga ela está igual tanto no comprimento quanto na largura, tá? Parece que está complicado agora, pessoal, mas depois vai ficar mais simples, tá? Isso aqui é uma parte teórica que é para você, sempre que precisar, voltar para consultar. Bom, deformações, que é uma outra hipótese, é a hipótese de Bernoulli. Vocês já ouviram falar de Bernoulli, pessoal? Vocês ainda... Alguém já ouviu falar de Bernoulli, não? Bernoulli foi o criador... Não, Bernoulli foi o criador aí da derivada, integral, tem um diagrama de Bernoulli, né? Então, o Bernoulli ele desenvolveu uma hipótese que ele fala o seguinte: os sólidos sob flexão são elásticos longitudinalmente
e são rígidos transversalmente. Então, ele deu um exemplo aqui embaixo, né, que o que acontece? Quando eu pego uma viga aqui, travo ela, né, longitudinalmente, né, aqui, ó, os sólidos sob flexão, eles são elásticos longitudinalmente. Então, assim, ó, quando eu coloco uma flexão, uma carga e vou flexionando o cabo, depois vocês fazem exemplo com vocês aí de uma régua, uma borracha. Quando você vai colocando a carga, ele vai fazendo a flexão, a tendência desse material é ele ficar elástico, é ele ficar na longitudinal, parece como se ele quisesse aumentar. Ele vai, ele vai alongando, né? E na transversal, ele é rígido, né? Então, aqui você vai colocando carga, ele vai fazendo a flexão, aqui ele alonga, né? Em contrapartida, aqui ele vai ficando rígido, na transversal. Então, é como se você tivesse alongando aqui, e nesse sentido, ele vai ficando mais rígido, na transversal. É o exemplo aqui mesmo. Essa parte aqui de cima vai alongando, essa parte aqui vai ficando mais rígida, ele vai comprimindo. Uma outra hipótese que nós vamos considerar também para os nossos exercícios, que é a hipótese de Navier, né? Sob a ação de cargas de flexão, algumas fibras longitudinais que compõem o corpo sólido são submetidas à tração e outras à compressão. Essa aqui eu vou falar lá de forma bem rápida, tá, pessoal? Que nós vamos na próxima aula, nós vamos entrar nela mais detalhe, tá? Que compõem o corpo sólido, né, são submetidas à tração e outras à compressão, existindo uma superfície intermediária, onde a deformação e a tensão para as fibras nela contida tornam-se nulas, isto é, não se encurtam nem se alongam. Esta superfície é chamada de superfície neutra. A superfície neutra intercepta uma dada seção transversal da barra, segundo uma reta chamada linha neutra. Vou falar bem rapidinho isso aqui, mas nós vamos entrar em detalhe na próxima aula, tá, pessoal? Seria essa figura. Eu queria pedir para vocês darem uma olhada ao longo dessa semana, olhar bastante essa figura, porque tudo que nós falamos agora se resume nessa figura aqui. Vou até aumentar ela, para ficar bem claro aqui a... Ó, o que a hipótese Navier está falando? Eu estou colocando uma carga aqui, vocês estão vendo? Então, essa viga, imagina que ela está engastada aqui atrás, né? E a carga está sendo aplicada aqui. Está gerando um momento, né? Olha só, a concentração de tensão aqui na viga. O sentido dessa força está me falando o quê? Que é uma tração, né? Que é uma tração para fora. E essa peça ela está alongando aqui na parte de cima. E em contrapartida, embaixo, ela está sofrendo uma solicitação de compressão, tá vendo? Parte da viga em cima está sofrendo a tração, a parte interna está sofrendo a compressão, e essa linha aqui no meio é que ele está chamando de linha neutra, que é uma linha onde ela não sofre nem tração nem compressão. Certo, pessoal? É isso que acontece internamente numa viga quando ela está sofrendo uma flexão. Então, resumindo a aula de hoje, o que nós vamos estudar daqui para frente? A concentração de tensão nessa região da viga. Para que eu preciso conhecer essas concentrações de tensão? Para eu especificar a melhor viga, o melhor perfil, o melhor tubo. Certo, pessoal? Essa parte aqui pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Se ficou um pouco confuso, mas na próxima aula nós vamos entrar em mais detalhe e partir para alguns exercícios. Vocês vão ver que vai ficar bem mais claro, tá? Mas o que é importante essa parte teórica? É porque sempre que a gente for falar de alguma situação, nós vamos voltar lá na parte teórica. O que é importante a gente entender? São os tipos de apoio,
os tipos de carga e os tipos de flexão que podem ser submetidos a uma viga, né? Ou uma viga, uma estrutura. Para partir daí eu entender o seguinte: que tipo de flexão que eu estou sofrendo, que tipo de concentração que eu vou ter. Em função do tipo de carga, do tipo de fixação, nós vamos encontrar os momentos de flexão, ou momento fletor. Certo, pessoal? Eu já vou compartilhar esse material com vocês, tá? Já vou colocar ele em PDF, vou mandar para todo mundo. Pessoal, ok até aqui, tranquilo? Beleza. Tranquilo não tá não, né, pessoal? Porque temos que fazer exercício, né? É no exercício que nós vamos entender o que foi falado hoje, tá? Mas podem ficar tranquilo que na próxima aula isso aí vai ficar bem mais claro para todo mundo. O que eu queria pedir aí é que vocês realmente assim, dêem uma passada nessa matéria, tá, pessoal? Eu já vou postar ela agora no grupo. E aí, dê uma repassada, tá ok? Quem não teve na última aula, eu postei o material também no grupo, tá? É importante dar uma repassada para a gente poder ganhando tempo. Ok, pessoal? Queria agradecer a todos aí a participação, a paciência, né, a persistência. E vamos vencer. Tá ok? Queria desejar a todos aí uma boa noite, um bom descanso. Tamo junto aí amanhã, se Isso. Deus quiser. Tranquilo. Boa noite aí, então. Boa noite, Boa noite, pessoal. com Deus. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Eu, Boa boa noite. noite. Falou.